Eu fiquei sabendo que a mostra cultural, que vai ser lá no segundo semestre, é de um tema que chama Invisível. E aí a Pro preparou uma atividade bem bacana relacionada com o invisível. E para essa atividade, nós vamos trabalhar com alguns materiais. Então, a gente vai utilizar um material que chama bicarbonato de sódio.